Bem-vindos ao Portal de Luz. Todos nós fomos tomados por um sentimento de grande consternação diante da barbárie que foi cometida contra o congolês Moïse Kabangabi, que foi morto numa praia no Rio de Janeiro aos 24 anos. Como nós podemos entender esse acontecimento tão triste sob a visão da doutrina espírita? Nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Mas antes, nós convidamos todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Todos nós fomos tomados por um sentimento de grande consternação diante da barbárie contra o congolês Moïse Kabangabi, que tinha apenas 24 anos e foi espancado até a morte em plena via pública. Moïse saiu do Congo em 2011, fugindo com a sua família para o Brasil para tentar sobreviver à guerra e à fome no seu país, que sofre há décadas com a violência gerada pela extração de minérios que são disputados pelas maiores empresas de tecnologia do nosso planeta. Ele trabalhava em um quiosque numa praia do Rio de Janeiro e foi assassinado porque, segundo as primeiras testemunhas, as primeiras informações divulgadas, havia ido cobrar uma dívida de um trabalho que havia prestado. Esse crime, que tomou conta da mídia em todo o Brasil, expôs como ainda estamos distantes de estabelecer uma sociedade que compreenda de verdade o que é a cultura da paz. Momentos assim podem nos fazer questionar se estamos avançando para ser, de fato, a pátria do Evangelho. O quanto distantes ainda estamos de cultivar a paz e a fraternidade de verdade no nosso solo, no nosso dia a dia. Pensando no assunto, nós lembramos de uma entrevista que Chico Xavier deu à Folha Espírita para a doutora Marlene Nobre. Foi em fevereiro de 1993. E ela perguntou justamente ao médium o seguinte: com tanta violência e corrupção em nosso país, os benfeitores acreditam que o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho? E o nosso Chico Xavier nos esclareceu, dizendo o seguinte: quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro, o quanto teremos, talvez, necessidade de exemplificarmos até com sacrifício o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que dar o nosso esforço como povo. E na mesma entrevista, Chico também avisou que seria nosso compromisso receber filhos de outras terras que viriam até a nossa pátria, que esse movimento de imigração iria acontecer, porque essas pessoas estariam saindo dos seus países de origem, buscando a paz, algo tão difícil de ser alcançado em lugares como Congo, por exemplo, que foi o caso de Moïse. Infelizmente, ainda não somos capazes de conviver bem com as diferenças, de acolher de forma realmente fraterna
irmãos de outras terras, sem julgá-los, sem ter preconceito, respeitando minorias, promovendo a inclusão dessas pessoas na nossa sociedade. E ainda lembrando de Chico Xavier, em uma outra entrevista ele disse assim: se eu tivesse alguma autoridade no mundo, eu pediria para que em cada casa tivesse assim escrito em sua fachada a frase eternizada do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa frase que ele traz como uma referência ao Mestre Jesus é muito profunda e transformadora, porque o amor para com o nosso semelhante deve começar pelo respeito, pela tolerância verdadeira que devemos dedicar a todos os nossos irmãos em humanidade, e não só àqueles que nós nutrimos alguma simpatia. Não vamos consolidar a mensagem cristã sem uma postura ativa e permanente de respeito, de amor, de valorização de todos os nossos semelhantes. A mesma paz que nós desejamos para nós mesmos, para as nossas famílias, deve ser igual ao que oferecemos aos nossos irmãos em humanidade. E é preciso que a gente se coloque no lugar do outro com empatia para lutar com todas as forças contra os sentimentos de intolerância ou de preconceito que nós ainda possamos ter dentro de nós. A pátria do Evangelho não é um título que possa ser dado ao nosso país de maneira milagrosa. Ela deve pedir de nós merecimento para nós recebermos esse título, que nada mais é do que o resultado do nosso esforço individual e como coletividade, e da nossa conscientização, do nosso despertar espiritual como povo. Buscarmos de verdade a vivência do amor que nos exemplificou o nosso Mestre Jesus, que era o amor incondicional, o amor que ama sem impor condições. Independente de reflexões que possamos ter quanto ao destino, no caso de Moíses, se ele havia contraído dívidas em encarnações passadas para ter que passar por esse sofrimento tão duro agora, afinal nós sabemos que não existem injustiças nem arbitrariedades na lei de Deus, nós devemos, independente disso, pensar o seguinte: se Deus, que ama por igual a todos nós, os seus filhos, permitiu que a maldade de alguns cruzasse o caminho de Moíses, a fim de que ele pudesse resgatar o que precisava, ai daqueles que ainda tinham o mal dentro de si e que com o seu livre-arbítrio foram instrumentos para essa barbárie, como bem nos adverte o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eles, por sua vez, também terão que resgatar as consequências um dia daquilo que fizeram agora. Porque todos nós, sem exceção, precisamos retificar o nosso caminho para o bem, pois quando todos nós compreendermos a lei de amor de Deus, que é eterna, imutável, perfeita, quando todos nós compreendermos e nos ajustarmos a essa lei, não haverá mais quem faça o outro sofrer, e ninguém mais precisará resgatar erros do passado. E é para isso que nós estamos aqui nos esforçando, estudando o Evangelho, estudando a nós mesmos. E é para isso também que Jesus veio entre nós e pediu como lei máxima amar a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele próprio não se cansou de exemplificar o amor absoluto que não impõe condições, que sempre acolhe, ampara, que não julga o outro, nem o criminoso e nem a vítima, apenas ama e orienta, porque afinal ambos, seja o criminoso ou a vítima, são filhos de Deus a caminho da compreensão e da vivência das leis de amor que regem todo o universo. Vendo o que aconteceu com o nosso irmão Moíses, o sentimento que deve tomar conta de nós não é o desejo de vingança, e sim a reflexão do que cada um de nós pode fazer para promover nas nossas atitudes diárias a tolerância, o amor e a paz. Vamos ser sempre nós mesmos a mudança que nós tanto queremos ver no mundo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. De tempo em tempo, o prêmio da Mega Sena, ele acumula e torna-se disputadíssimos. As lotéricas ficam abarrotadas, com filas imensas, e mesmo quem nunca jogou resolve fazer uma fezinha, não é mesmo? É comum também, quando isto ocorre, surgirem conversas sobre o tema em todos os lugares, no ambiente de trabalho e até no seio da família. Numa dessas ocasiões, já faz algum tempo, a minha filha mais nova comentou que não pretendia ganhar uma grande fortuna no jogo da loteria, porque isso ia lhe dar muito trabalho, muita responsabilidade. E ela tem razão. Nem mesmo a riqueza, que nos chega de supetão, assim, nos pertence, porque mais dia, menos dia, de tudo teremos que prestar contas à providência divina. Em absoluto, gente, eu não faço apologia da pobreza e nem tampouco compartilho da ideia do voto de pobreza para alcançar a suprema felicidade, nada disso. Todos nós, na verdade, temos talentos e nada nos impede de obter lucros nesse mundo do modo como o empregamos. Lembram-se da parábola dos talentos? 2 servidores fizeram multiplicar os recursos que lhe foram confiados pelo dono da fazenda, enquanto que o terceiro, acomodado, medroso e preguiçoso, limitou-se a enterrar o talento que recebeu sem nada produzir. Também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição que versa sobre a utilidade providencial da fortuna, a afirmativa de que, se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem
extrair o bem dessa riqueza. Dessa forma, o fato de querermos viver com conforto material é pertinente e direito legítimo de todos os que fazem jus. Entretanto, não podemos fazer disso a nossa única razão de vida, nos esquecendo dos verdadeiros valores, né? E da verdadeira razão de estarmos aqui neste mundo encarnados, vivendo essa experiência da vida atual. Nos encontramos na Terra para progredir em todos os sentidos, especialmente progredir do ponto de vista moral, né, como consequência do primeiro, também espiritual. A evolução do espírito ocorre quando priorizamos a simplicidade e valorizamos todos os recursos que nos são disponibilizados, multiplicando-os e compartilhando-os com todos, os quais são colocados, enfim, direto e indiretamente nos caminhos que cruzam a nossa vida. Eu trouxe uma historinha aqui para nos ajudar a refletir sobre a riqueza e a pobreza, sob diferentes prismas, diferentes formas de ver. Certa vez, um rico empresário levou o filho para viajarem para um lugarejo com o firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que ele possuía, o status, o prestígio social. O pai queria desde cedo passar esses valores para o seu herdeiro. Chegaram ao local e eles ficaram um dia e uma noite hospedados numa pequena casa de taipa de um trabalhador da fazenda. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ansioso ao seu filho: "E aí, filhão, como foi a viagem para você?" "Muito boa, papai", respondeu o pequeno. "Você viu a diferença entre viver com riqueza e na pobreza?" "Ah, eu vi sim", respondeu o menino. "E o que você aprendeu com tudo que você viu nesses dias, naquele lugar tão precário?" E o filho respondeu: "Ah, papai, eu vi que nós temos só um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas fluorescentes e eles têm as estrelas e a lua do céu. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm um bosque inteirinho. Nós temos alguns canários em gaiolas e eles têm todo tipo de passarinho soltos no ar." O filho suspirou e continuou: "E além do mais, papai, eu observei que eles rezam antes de qualquer refeição, enquanto que nós sentamos à mesa. Lá em casa, o senhor e a mamãe estão sempre olhando para o celular. Comemos, empurramos o prato e pronto. No quarto onde eu fui dormir com o Tonho, passei vergonha, pois não sabia sequer o Pai Nosso, enquanto que ele ajoelhou, agradeceu a Deus por tudo, inclusive pela nossa visita lá na casa deles. Lá em casa, vamos para o quarto, assistimos TV ou ficamos no celular. Outra coisa, papai,
Eu dormi na rede do Tonho, enquanto ele dormiu no chão, pois não havia outra rede para nós, para cada um de nós. Na nossa casa, nós colocamos a Maria, nossa empregada, para dormir naquele quartinho onde tem de um tudo, né? Sem nenhum conforto, apesar de termos camas macias e cheirosas sobrando nos quartos de visitas. Conforme o garoto ia falando, chocado e assim sem graça, muito envergonhado, né? Seu pai ficou se sentindo sem jeito. Foi quando o menino se levantou, abraçou o pai e acrescentou: "Obrigada, papai, por me mostrar o quanto nós somos pobres." Pensemos nisso e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é uma satisfação muito grande estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para continuarmos as nossas reflexões sobre a fé, hoje sobre a fé divina e a fé humana. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, um espírito que se autodenominou em Paris em 1863 um espírito protetor, deixou-nos de forma muito clara a seguinte mensagem: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o Cristo é considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornam completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem inteligente que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao objetivo colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas, o poder da fé posta em ação.
É pela fé que o magnetismo cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, diz o Espírito Protetor, a fé é humana e divina. E conclui o Espírito Protetor, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar aquilo que, até hoje, eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas, que todos nós consigamos desenvolver a fé verdadeira, baseada na lógica e na razão, o que somente será possível se for realizado com amor e instrução, conforme ensinou e exemplificou Jesus, para então atingirmos a verdade, a qual nos libertará das ideias até então consolidadas em cada um de nós. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Desejamos a todos vocês uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.